E essa história de que Roger Guedes pode pintar como reforço do Palmeiras para o Super Mundial, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz novidades sobre o tema e fala também sobre o vazamento de um áudio a respeito da base do Corinthians que tem gerado muita suspeita e a visita até da Gaviões da Fiel ao centro de treinamento. No São Paulo, a informação é de que vem uma proposta da Rússia pelo meio-atacante Matheus Alves. Para completar novidades sobre o impasse na renovação do contrato entre Flamengo e Arrascaeta, falo também sobre o transfer ban aplicado pela FIFA no Santos, a chance de Valentim Gomes virar reforço no Cruzeiro, tem as últimas do mercado, o acordo do Vasco com Fernando Diniz e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô chegando com duas sugestões para esse sábado, a primeira delas mais conservadora. Futebol internacional, preciso da vitória do City contra o já rebaixado do Southampton. Preciso da vitória ou do empate do Galatasaray contra o Trabzonspor no Campeonato Turco e preciso da vitória ou do empate do Atlético de Madrid contra a Real Sociedad lá na Espanha. Coloquei R$100 para voltar em R$187. Segunda aposta, futebol brasileiro um pouquinho mais ousada. Preciso da vitória do Fortaleza contra o Juventude e da vitória do Corinthians ou do empate contra o Mirassol. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$234. Para você fazer a sua fazinha, na Betano é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados, depois depositou qualquer valor e você vai estar habilitado a fazer sua aposta. Combinado? Só preciso lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa que enfrenta o Rio Branco do Espírito Santo às 5 da tarde desse sábado no Canindé com transmissão da Lusa TV. Não estarei nessa transmissão pois estou viajando com a família, mas o Diogo, ex-jogador da Portuguesa, vai ser o comentarista da Lusa que precisa vencer na quarta rodada da Série D. Já Paulinho, que foi jogador do Corinthians e hoje é coordenador técnico do Mirassol, recebeu nos últimos dias proposta para fazer a mesma função no Santos, mas ele optou por continuar no time do interior de São Paulo. Para completar o giro de notícias, contar que a CBF está otimista em ter Carlo Ancelotti para a próxima semana. O técnico espanhol, que deve se despedir do Real Madrid nesse domingo depois do clássico contra o Barcelona, tem dado sinais positivos sobre o acordo. Para completar de vez, o Gustavo Scarpa, jogador do Galo, conseguiu penhorar R$21 mil do William Bigode naquele processo que ele move tentando reaver R$6.300.000. Esses 21 mil são de um carro que foi penhorado. O problema é que esse carro já nem está mais com Bigode e sim com um senhor aposentado que nada tem a ver com a confusão. Por falar em carro, preciso registrar que Neymar acaba de comprar um Porsche avaliado em R$4 milhões. O modelo é o 911 GT3 RS 992, com tecnologia de Fórmula 1, carro que tem o número 44, o mesmo número usado por Lewis Hamilton na Fórmula 1. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que anunciou a contratação de Fernando Diniz. Foram 11 dias de negociação e o Vasco conseguiu acerto, oferecendo o contrato até dezembro de 2026. O salário dele e dos seus 3 auxiliares vai custar algo na casa de R$1.200.000 por mês. Importante contar que se ele for demitido até dezembro desse ano, a multa é de 4 salários. Demissão entre janeiro e junho do ano que vem, multa de 3 salários. A partir de julho do ano que vem, se houver demissão, a multa cai para 2 salários. Fernando Diniz, que não estreia contra o Vitória nesse sábado, ele começa a trabalhar no domingo em preparação do time que vai enfrentar o Lanús na Argentina na próxima terça-feira. Era, entre as possibilidades, o técnico preferido do Pedrinho. A negociação foi difícil, desgastante, mas acabou dando certo. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que tem corrido entre torcedores do Cruzeiro. É verdade que Valentim Gomes, zagueiro de 21 anos de idade que pertence ao Vélez, voltou à pauta do Cruzeiro? A Raposa garante que não, mas dá para dizer que o Valentim Gomes morre de vontade de jogar na Raposa. Ele só não se transferiu para o Cruzeiro no início do ano por causa do Vélez. O Cruzeiro chegou a oferecer US$11 milhões e na última hora o time argentino acabou recuando e descartando o acordo. Depois, Valentim Gomes foi negociado com outros 2 clubes, mas reprovado nos exames médicos nesses 2 times, o que só faz com que a suspeita em relação à condição física do atleta aumente.
É bem verdade que ele tem jogado com a camisa do Vélez, são 12 partidas na atual temporada, ano passado com 43 jogos e 1 gol marcado. Repito, o Cruzeiro vai em busca de reforços importantes para o próximo ano, mas não dá para cravar que Valentim, para o próximo ano não, para a próxima janela, a partir da metade do ano, mas não dá para cravar ainda que Valentim Gomes está entre os alvos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte cruzeirense que afirmou que a prioridade está nos jogos e tentar a melhor classificação possível no Brasileiro até que a janela esteja reaberta. Hora de falar sobre o Santos, que sofreu uma punição da FIFA, o famoso transfer ban. A FIFA determinou o pagamento ao Santos de 15 milhões e 900 mil reais. Esse pagamento deve ser feito ao Arouca de Portugal, tudo por causa da compra de João Basso, zagueiro que havia custado 2 milhões e meio de euros. O Santos fez o primeiro pagamento de 500 mil euros e não pagou mais. O problema é que a dívida de 2 milhões voltou a ser de 2 milhões e meio de euros por causa dos juros e das multas. Ou seja, o Santos gastou 500 mil euros como se não tivessem sido úteis, né? Só para completar, a FIFA deu um prazo de 45 dias para que o Santos quite essa dívida, sob o risco de estar proibido de inscrever jogadores. O Basso havia sido comprado em julho de 2023, o Santos pagou a primeira parcela, não pagou as outras, o clube português levou o caso à FIFA e agora a punição. Outra punição que virá em breve será em relação a Pedro Caixinha, técnico português demitido em 14 de abril. Ele também tem direito a esses mesmos 2 milhões e meio de euros. Só que o Santos quer pagar em 3 anos e o contrato previa a quitação num período máximo de 10 dias. Bora mudar de assunto e te atualizar sobre Arrascaeta e Flamengo. O impasse continua e tem se tornado público. Primeiro, queria destacar uma reclamação do Arrascaeta nas redes sociais. Tem muito torcedor cobrando o Arrascaeta pelo gol desperdiçado contra o Central Córdoba. O Arrascaeta faz 1-0, mas logo depois, cara a cara com o goleiro, desperdiça a chance de fazer o 2-0 e o gol fez falta, à medida em que o Flamengo empatou com o Central Córdoba e vai para as 2 últimas rodadas da Libertadores precisando de 2 vitórias. O Arrascaeta não gostou das críticas e disse o seguinte, abre aspas, futebol tem memória curta e se passa do bom ao ruim muito rápido e vice-versa. Pés no chão, no final só vence quem tem união. Já o Flamengo, em meio às especulações de que o Arrascaeta pode virar reforço do Cruzeiro, resolveu se pronunciar através de uma nota. Abre aspas para o Flamengo informa que foi procurado pelo agente do atleta Arrascaeta e está ciente dos seus anseios. O clube tratará do tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, no momento mais apropriado, conforme o planejamento interno. É o Flamengo demonstrando que não tem pressa para renovar esse contrato, apesar da vontade do Arrascaeta e apesar das especulações, o Flamengo mantém o seu ritual. Acho preocupante, acho problemático, acho que o Flamengo deveria acelerar o processo, até porque o Arrascaeta tem dado mostras de que segue jogando em altíssimo nível. Se mais para frente, por exemplo, no ano que vem, quando quiser renovar o contrato, o Arrascaeta disser que não renova, o Flamengo vai correr o risco de perder um craque como ele na metade do ano que vem. Ele poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 1º de janeiro de 2027. Bora de informação importante. O São Paulo deve receber nos próximos dias proposta oficial do CSKA da Rússia por Matheus Alves. Você vai lembrar que na semana passada contei para vocês que o São Paulo imaginava que o primeiro jogador a ser vendido entre os atletas da base seria justamente o Matheus Alves, pelo fato dele ser representado por Giuliano Bertolucci, o empresário brasileiro com mais portas abertas no mercado europeu. Pois bem, ainda não há oferta oficial, mas o CSKA sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros fixos, ou 64 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus atrelados a metas. Isso aumentaria a oferta em mais 32 milhões de reais, quase 100 milhões pelo meio atacante. Dá para dizer que se os números forem confirmados, a tendência é que o São Paulo aceite e o Matheus Alves se despeça do tricolor na metade da temporada, tendo jogado muito pouco pelo time de cima. O São Paulo passa por enormes problemas financeiros e precisa desesperadamente de dinheiro. Essa grana ajudaria demais. Matheus Alves, que é meio atacante, renovou recentemente seu contrato até 2028 e vem deixando boa impressão. Hora de falar sobre o Corinthians e o vazamento de um áudio que causou na sexta-feira. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram até o CT do Parque Ecológico para conversar com os dirigentes das categorias de base.
Tudo porque tiveram acesso a denúncias feitas através de um áudio. Ninguém soube até agora do que se tratava o áudio. O que se suspeita é que haveria cobrança de propina feita por funcionários da base do Corinthians para a contratação de atletas. E aí vale a lembrança de que desde Augusto Melo virou presidente do Corinthians em janeiro do ano passado, foram 86 reforços apenas para os times sub-17 e sub-20. Nessa reunião que contou com a presença, por exemplo, do Chicão e do Alex Brasil, que é o Chicão é o coordenador da base do profissional e o Alex Brasil é o diretor executivo de futebol da base. Gaviões fez uma série de ponderações, ouviu as explicações e promete se pronunciar em breve. Só é importante contar que em meio a todo esse contexto, o Claudinei Alves, que era o diretor das categorias de base, foi afastado. A justificativa do Corinthians é de que ele quer apurar o caso antes de tomar as próprias medidas. Dá para imaginar que se o Claudinei foi afastado em meio a suspeitas de propina, podem colocá-lo como o grande culpado ou pelo menos o grande alvo suspeito nesse momento, até porque a gente não tem provas de nada, né? Só para completar, já havia contado para vocês que a base do Corinthians, além dessas 86 contratações, fez movimentos para lá de estranhos, como por exemplo, fechar com o filho do CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, contratar um lateral esquerdo que até o ano passado jogava como goleiro, contratar o filho do Alex Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, e para completar, contratar recentemente, nos últimos dias, e assinar o primeiro contrato profissional com um atleta que passou até o início desse ano pela base do clube e nem sequer foi uma vez relacionado para os jogos. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Roger Guedes virar reforço do Palmeiras. Logo, o Roger Guedes, que virou ídolo do torcedor do Corinthians e que vive acenando com a possibilidade da volta ao Parque São Jorge. Quem afirma que a negociação entre Roger Guedes e Palmeiras está muito quente é Márcio Espímpolo, jornalista que já passou pela Jovem Pan, entre vários outros veículos, é meu companheiro de Cancelados e tem um programa na Rede TV. O Espímpolo disse o seguinte, abre aspas, o Roger Guedes vai para o Palmeiras. Estou atualizando o que falei 2 dias atrás. E ele já chega para o Mundial, tá? Afirmou o Márcio Espímpolo. Depois ele comentou que questionou a fonte dele no Palmeiras sobre o acerto entre o Roger Guedes e o Verdão. É algo meio surpreendente. E a fonte do Espímpolo disse, abre aspas, você não percebeu que o Roger Guedes já deu uma alfinetada recente no Corinthians e que o empresário dele está entrando com ação contra o Corinthians? Fecha aspas, essa informação da ação do Pitombeira e também do Roger Guedes contra o Corinthians eu havia antecipado alguns dias atrás aqui no canal. A justificativa do Corinthians e do Paulo Pitombeira é de que essa ação foi feita com o consentimento do clube, para que o Roger e o Pitombeira pudessem fazer parte de um processo de recuperação judicial pelo qual o Corinthians está passando. Guedes, que vive grande fase no Catar, ele defende o Al Rayyan, onde tem 36 jogos, 27 gols e 3 assistências na atual temporada. O contrato dele com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027 e por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras e outra ligada ao Roger Guedes. Ambas asseguram que não existe nenhuma negociação e que o Guedes vai continuar jogando no Catar, onde ganha 5 milhões de reais por mês, salário incompatível com a realidade brasileira. Só para completar, importante contar um bastidor, Roger Guedes, enquanto atleta do Palmeiras, deixou a pior impressão possível. Ele era detestado pelo elenco do Palmeiras por ser considerado muito estrela, muito metido. E dá para dizer também que o Roger Guedes não morre de amores pelo Palmeiras. Passagem acabou deixando más lembranças para ele. Bom, tire suas próprias conclusões. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.